Por que você tem vontade de escrever a sua própria história? Gente, esses dias eu estava numa viagem que eu fiz recente, né? Eu estava conversando com o recepcionista da pousada e enquanto eu esperava, né, o táxi que ia me buscar, na hora que eu estava indo embora, a gente começou a conversar ali uma breve história. Ele perguntou qual que era o meu trabalho, eu contei que eu trabalhava, que eu era jornalista, que eu era escritora, que eu tinha uma editora de livros, né? E aí, quando eu falei isso, ele ficou muito empolgado. E ele falou: Nossa, sério, eu escrevo, eu tenho um blog, eu adoro escrever as minhas histórias, as de viagens, né? Ele disse que ele viajava muito e ele escrevia sobre o que ele sentia, né? E aí a gente começou ali uma conversa sobre escrita, por que que a gente gosta de escrever, e me deu vontade de gravar este livro, então, para falar um pouquinho das reflexões que nós tivemos, né? E um pouquinho do que eu falei para ele também. E isso também pode te ajudar, de repente, a entender por que que você gosta de escrever, por que que você tem vontade de escrever a sua própria história, né? Já que muitos das pessoas que procuram aqui, né, a editora Vidaria Livros, agora já me apresentando, né, se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora, e eu sou fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora que publica majoritariamente, né, livros de não ficção. Então, a maioria das nossas obras são autobiografias, biografias, histórias de vida, livros de memórias, ensaios. Também atuamos com livros técnicos, teóricos, né, uma outra gama aí de obras. E, enfim, a maioria das pessoas que nos procura, né, tem aí o desejo de escrever a própria história, e muitas vezes elas nunca pararam para pensar por que que elas querem fazer isso, né? Então, neste vídeo eu vou falar também um pouquinho da importância, né, da gente saber esse porquê, para que o nosso projeto prospere, para que a gente consiga concluir essa escrita, né? Então, aproveite desde já, né, se você gosta aqui do canal, para você curtir o vídeo, pedir, né, para você seguir também aqui o nosso canal, ativar aí o sininho das notificações. Eu vou ficar muito agradecida com a sua participação. Se você tiver também algum comentário, eu fico muito grata. Agradeço desde já também a audiência, né, aqui no canal. E, enfim, né, gente, por que, né, que a gente então tem esse desejo de escrever a própria história, né? E quando eu conversava com o recepcionista lá da pousada, né, ele falou para mim: Mas você sabe, eu gosto de escrever, mas eu não quero, eu gosto de ser low profile, eu gosto de ser bastante. Ele falou que ele não gostava, né, de que as pessoas conhecessem o que ele escreve muito, assim, que ele não gostava muito de divulgar o próprio rosto, a própria cara ali, de colocar nas redes sociais, né, que ele gostava de escrever para ele mesmo, né? Então foi isso que ele me falou: porque muitas vezes eu tenho vontade de escrever simplesmente porque eu preciso, né? E isso me fez lembrar de uma frase da escritora norte-americana Joan Didion, né? Que ela tem uma frase muito impactante, né? Que ela fala, que está até aqui anotada no meu Kindle, né? De um dos livros que eu li, que ela fala assim, né? Que eu não sei o que eu penso até que eu escreva sobre isso, né? Ou seja, ela gostava tanto de escrever, ela tinha essa necessidade tão grande de escrever, que ela só depois que ela começasse a escrever, ela conhecia o que ela pensava, os próprios pensamentos, né? Então a escrita servia para ela como até mesmo uma prática para ela se conhecer melhor, né? Conhecer melhor o que ela pensa, o que ela é, né? E esse viajante, né, esse recepcionista, ele me disse algo parecido, né, porque ele falou assim, que às vezes ele tinha vontade de contar, de escrever, até mesmo porque era para ele poder entender o que estava acontecendo, ou colocar para fora, passar limpo aquilo, né. E ele falou: eu escrevo muito mais sobre as minhas reflexões, sobre as minhas transformações profundas, sobre, enfim, né, minha, não só, ele não gostava de relatar apenas a viagem, por exemplo, né, como era um blog de viagens, né, porque ele viaja muito, ele se tornou nômade faz alguns anos, ele me contou, né, e aí a cada lugar que ele ia, ele falou que passou muitos anos na Europa, e ele contava as aventuras dele, mas ele falava que mais do que contar o que estava acontecendo ou relatar, ele gostava de contar o que passava por dentro dele, as emoções, o que impactava os acontecimentos, e ele escrevia sobre isso, que era uma maneira, inclusive, dele colocar para fora, dele era parte do processo ali, era contar essas histórias e escrever, né? E a gente tem, né, então assim, né, já que o intuito do livro é falar por que você tem vontade de escrever a sua própria história, a gente tem esse desejo natural, intrínseco ao ser humano, é isso que eu estava falando um pouquinho para ele, né, que eu, assim, muitas vezes, nesse ramo, né, a gente trabalhando com isso, eu cheguei a pesquisar, né, ler muitos autores que falam sobre a escrita de si, né, muitos psicólogos, especialistas nessa área, né, da psicologia, falam inclusive que a narrativa, né, narrar a si mesmo,
é uma maneira da gente poder até entender a nossa própria, conhecer a si mesmo, criar a narrativa, não só escrita, mas oral também, a narrativa de quem somos, né? Faz parte aí da construção da nossa identidade, da nossa personalidade, identidade, enfim, da construção de quem nós somos, né? Por quê? Porque nós somos seres sociáveis, né? Nós temos a comunicação aí como nosso canal, né, de viver em sociedade, né? E o ser humano, desde sempre, ele utiliza a comunicação, até mesmo quando a gente não tinha ali, por exemplo, se a gente for lembrar, né, dos homens enfim, dos homens das cavernas, né? Quando às vezes a fala, a língua, né, o idioma ainda não era algo que era a base, né, dessa troca, dessa comunicação, mesmo assim já existiam ali os rabiscos nas paredes, né? Às vezes aqueles desenhos, né, rupestres, aqueles desenhos de animais, ou dos homenzinhos na parede ali. Então o ser humano, ele tem isso, né, algo que foi sendo desenvolvido aí ao longo, né, da nossa existência, da humanidade aí. E hoje em dia, né, a gente está falando aqui agora no nosso momento atual, isso é mais do que explícito aí nas redes sociais, né? Nós narramos a nossa vida o tempo todo em tempo real, né? Gravando, filmando, contando, a nossa necessidade às vezes de colocar as nossas fotos, fazer uma legenda. Agora, por exemplo, né, eu estou gravando este vídeo no comecinho, né, do ano de 2026, e a gente acabou de ver aí o ano passado de 2025 acabando, e quantas pessoas nas redes sociais, né, eu cansei de ver posts, né, das pessoas contando, narrando como foi o ano de 2025, né, dando aí um significado, né. Então, neste ano aconteceu isso, isso e isso, às vezes uma foto de tudo que foi várias fotos, né, na galeria ali de vários momentos importantes, e aí a gente acaba refletindo, né, enfim, os acertos, os aprendizados, aquilo que deu certo, aquilo que não deu, como que a gente mudou, né, o que aconteceu na nossa vida. Isso parece ser muito natural para a maioria das pessoas, né? Então a parte de escrita do livro, ela tá dentro desse pacote aí, digamos, né? Enfim, desse desejo do ser humano de narrar-se, de contar a própria história, de contar o que viveu, até mesmo como parte integrante da nossa existência. Né? E nós, quando a gente fala aí da escrita, né, da publicação de livros, né, por que eu, por exemplo, né, eu sou bastante apaixonada por esse universo, não é à toa que trabalho, né, com isso, porque o que acontece, gente, quando a gente começa, se propõe, né, a escrever a nossa história, a entrar a fundo aí nos nossos acontecimentos, é inevitável, a gente acaba fazendo aí um processo muito grande de autoconhecimento. A gente acaba revisitando episódios do nosso passado, às vezes a gente entra em episódios que são difíceis de digerir, que a gente não queria nem acessar, mas que na hora de escrever essas memórias, eles vêm à tona, e às vezes é por isso que a gente quer escrever, inclusive. A gente precisa colocar para fora isso que a gente viveu, né? Muito mais, às vezes, do que é muito comum a gente, né, aqui na editora, as pessoas chegarem e falarem, né, Gabriela, eu quero publicar o meu livro para ajudar outras pessoas, para inspirar outras pessoas, né, porque tudo isso que eu passei, né, ou até mesmo quando a gente está já na fase da terceira idade, né, já estamos ali chegando, né, um período da vida que a gente já realizou muitas coisas, né, às vezes a gente tem esse desejo, de contar tudo que a gente viveu, né, enfim, fazer como se fosse um balanço da nossa própria história, né, mas no final das contas a gente sempre tem, não, porque eu quero deixar para os meus filhos, ou senão, eu quero mostrar para as outras pessoas, mas no fundo, é muito mais sobre nós mesmos ter esse desejo, né, termos esse desejo de entender e de significar e dar um sentido para essa trajetória, do que às vezes, é claro, tem também ali, né, o desejo de ajudar outras pessoas, de compartilhar. Às vezes a gente passou por uma dor muito profunda, né, recentemente tem um autor que a gente está auxiliando aí, a gente também trabalha com consultorias literárias, né, eu trabalho aqui na Vidaria, a gente lê e ajuda as pessoas que estão no processo de escrita dos próprios livros, né, das próprias histórias, né. Então um dos autores passou por um período muito difícil da vida dele, né, de perder um filho recém-nascido, né, e ele queria contar até mesmo para ajudar, né, outras pessoas, a outros pais que passam, né, ele contou um dos motivos, ele falou, né, ajudar outros pais que passam por situações parecidas, né. É claro que um dos objetivos é esse, mas ele não negou que, na verdade, um grande objetivo era ajudar ele, inclusive, a superar o próprio luto, né, a dor dessa perda. Né? Então, gente, é um projeto muito importante, muito assim, verdadeiro, muito intrínseco ao ser humano, né? É um processo terapêutico, né? Tanto quanto a gente de repente participar
e fazer. É claro, né, que a escrita, ela não, aqui já entrando, né, enfim, num parênteses, né, obviamente a escrita, né, ela não vai substituir, de repente, uma pessoa que está precisando realmente passar por um apoio aí, né, de um psicólogo, de um profissional, porque está passando por uma fase muito difícil, né, claro que não vai substituir ali essa visão de uma outra pessoa que está ali nessa troca real, ali, em tempo real com a gente, né, então quando eu digo que a escrita ela é terapêutica, ela faz parte sim de um processo de terapia, né, e também é bastante comum, inclusive, as pessoas chegarem até a Vidaria Livros falando que querem contar a própria história porque foram estimulados, né, pelos seus profissionais de terapia, pelos seus psicólogos, né, muito comum, assim, porque eu conto a minha história, né, para minha psicóloga, para o meu psicólogo, e eles me estimulam, ela me estimula, né, a publicar, a escrever um livro, né, porque aquilo que eu passei, né, foi algo que, enfim, foi bastante impactante, né. Então, gente, faz parte do desejo do ser humano realmente, né, narrar-se, né, e esse processo de escrita, ele ajuda muito a gente nesse desejo, nessa vontade, parece que é como se fosse viver, para a gente poder viver, parece que a gente tem que contar, né, ou a gente precisa fazer essa troca, né, e aí a gente tem que agradecer, né, que existem aí as palavras, os textos, né, existe a publicação, hoje em dia nós estamos aí num universo ali bastante favorável para a gente poder publicar a nossa história, escrever, né, e até mesmo compartilhar com outras pessoas, né. E voltando um pouquinho, né, para aquela história que eu contei para vocês do recepcionista, né, no final das contas ele acabou compartilhando comigo, né, algumas das histórias de viagens dele, né, eu fiquei encantada, eu entrei no blog dele, ele escreve super bem, e ele falou para mim, assim, que ele escrevia só para ele mesmo, né. Então, gente, nem sempre, né, a gente realmente tem assim o desejo realmente inicial de mostrar para as outras pessoas, que ele falou que para ele o mais importante era desabafar, que ele falou assim, olha, eu nem me importo se as pessoas vão gostar ou não, eu estou mais preocupado mesmo de fazer o que é prazeroso para mim, é de colocar isso para fora. Mas aí o que acontece, como consequência, na maioria das vezes quando a gente escreve dessa forma genuína, acaba que isso toca o outro, né, e o outro acaba gostando muito, porque eu cheguei ao blog dele, eu achei que ele escreve muito bem, ele é muito sensível, né, eu até estimulei ele, assim, escrever o próprio livro, e ele falou que ele tem, assim, vontade de escrever, mas que ele também não tá tão preocupado, né, de publicar o livro, ele não tá tão preocupado, mais uma vez, né, se as pessoas vão gostar ou não, mas como uma realização, ele falou assim, é só para eu poder realizar, parece que eu preciso fazer isso, né, como se fosse, enfim, parte desse processo. Então, realmente, a publicação, ela acaba sendo uma realização muito grande, né, a gente se sente feliz, realizado, né, recentemente também aqui na Vidaria Livros, um autor publicou a história dele, após ele passar por um susto, né, de um acidente, de acidente não, de uma doença muito grave, que ele foi diagnosticado, meio que assim, ela estava evoluindo silenciosamente, né, e ele pratica esportes, né, tem ali uma vida paralela como atleta, e aí de repente ele foi parar numa mesa de cirurgia, tipo, de alta complexidade, né, e ele foi lá, né, o livro dele, inclusive, se chama Uma Segunda Chance, né, foi lançado recentemente, publicado recentemente, né, o nome dele é Elton, e o Elton, ele contou, né, ele conta no livro dele, como que durante os dias que ele estava lá na UTI do hospital, o processo ele começou a escrever pelo celular, naturalmente ele ficou com vontade de escrever ali pelo celular, e ele começou a digitar ali, enfim, ele não sabia que ia ser um livro, eram escritos pessoais apenas, né, e aí esses escritos pessoais acabaram se tornando posteriormente aí um livro, né, sem ele se dar conta, quando ele viu, ele estava escrevendo um livro, mas ele ficou 9 dias internado na UTI, escrevendo o que estava acontecendo, as experiências que ele estava vivendo pelo celular, sem achar, sem saber que isso daí se tornaria um livro posteriormente, apenas por conta dessa necessidade que nós temos, né, gente? Então é isso, espero que eu tenha te ajudado. E aí, por que é importante, né? Esqueci de falar um adendo aqui. Por que é importante você saber disso? Porque isso pode te estimular ainda mais a encarar o seu projeto, né? Porque você descobriu, né? Acabou de entender que é natural, né? É natural do ser humano ter esse desejo. Nós somos seres que temos essa, enfim, vontade de contar a própria história. E você tendo essa percepção, essa consciência, fica mais para você, fica mais leve, né? Poxa, então tá bom, eu quero fazer porque é do ser humano fazer, assim como é do ser humano, de repente, cozinhar um prato gostoso para saborear depois,
dançar com os amigos, enfim, né, são atividades que o ser humano naturalmente faz porque é parte de nós, né, a gente tem esse impulso da vida, e você sabendo disso, aí você tem que dizer sim a esse impulso, né, aceitar esse desejo, essa vontade e colocar finalmente o seu livro no papel, assim como tantas pessoas estão fazendo, se sentir aí realizado e feliz, tá bom, gente? Espero que tenha sido útil esse vídeo. Se você gostou, mais uma vez, eu peço para você curtir, dar um like, compartilhar, né, com quem você acha que pode se interessar. Fico muito agradecida pela sua audiência. Muito obrigada e até o próximo vídeo.